Aqui no estúdio, a gente está recebendo o deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB. A gente já conversou aí no primeiro bloco. Vamos aqui para o segundo bloco da entrevista, deputado, começando pela reforma da Previdência, que é uma expectativa muito grande de toda a população. Afinal de contas, mexe com a vida de todo mundo, mais cedo ou mais tarde. Essa reforma da Previdência, como é que está a tramitação na Câmara? Qual é o sentimento que o senhor observa? É uma reforma que quem tem consciência da situação do país, Hermes, quem sabe o que é ter 13 milhões de desempregados, sabe que a economia quebrou, que a gente precisa recuperar o Brasil. Então a gente não pode negar a necessidade de se fazer a reforma. Isso é uma irresponsabilidade. Como diria o ministro Barroso, a questão da reforma da Previdência não é uma questão ideológica, dogmática, é uma questão de matemática. Agora, a gente não pode mexer, sobretudo, em quem está lá embaixo. A gente não pode aceitar esse tipo de proposta que quer entregar R$ 400 de BPC, que é o benefício de prestação continuada, para pessoas que já vivem de uma necessidade social imensa. Então, é preciso fazer correções a essa proposta. A gente não pode mexer com a mulher do campo para colocar que ela se aposente na mesma idade do homem, quando na cidade, para quem está na zona urbana, você tem uma diferença entre idade de mulher e de homem. Então, é preciso ter muito cuidado. É um tema sensível, como você falou, que mexe com a vida de muita gente e a gente não pode, para encerrar e colocar um terceiro ponto, deixar de mexer em quem tem tanto privilégio, em quem tem regalias, em quem tem uma estrutura para suportar. Quando você está numa situação de dificuldade, o mais forte protege o mais fraco, não é o contrário. Então, no Brasil tem uma mentalidade de poupar as autoridades, de poupar a elite, de fazer a mudança sempre nas costas do pequeno. Então, eu não consigo conviver com isso de maneira tranquila e admito que é necessário fazer a reforma e esse é o espírito que existe no Congresso Nacional, mas que a gente não mexa naquilo que é o básico, que é o essencial na vida de tanta gente. A classe política, já que o senhor faz parte dela, também tem que dar sua parte de contribuição? Acaba com Previdência para deputado, por exemplo. Essa reforma mexe com alguns pontos que a gente precisa entender e aplaudir. Então, ainda coloca o teto do INSS, a regra geral. Então, isso é importante que o governo mostre, que a proposta mostre que quem tem mais condição de suportar essa mudança está dando a maior fatia, né? Tá participando desse esforço, está tomando um remédio amargo, para usar uma expressão comum. Então, isso para mim é indispensável. Tem muita gente que fala, mas isso aí não tem impacto fiscal, são poucas autoridades. Isso não me convence. Não é porque não tem impacto fiscal que a gente vai deixar de fazer o que é uma obrigação moral. Também serve de uma forma didática, né? Para dar o exemplo também de que não é só a classe pequena, média, baixa renda, também pega a classe alta. Como é o costume do nosso país. Na nossa história, a gente tem um costume de quem participa do sistema construir essa rede que mantém desigualdades. Essa rede que faz com que aquele que não nasce numa condição favorável não consiga ter as oportunidades de que quem nasce tem. Então, nesses momentos, é hora de dar o exemplo. É hora de mostrar que existe uma solidariedade de país. É hora de entender que você que está no topo precisa fazer um gesto com quem não tem a mesma condição que você. Então, nosso país tem um drama social imenso e é preciso cortar na própria carne com muita evidência para poder legitimar a reforma. Aí também tem a situação dos estados e municípios, né? A Paraíba, por exemplo, tem um déficit aí de previdência em torno de 100 milhões de reais por mês. Ele vai dar R$ 1 bilhão ao ano. O próprio governador João Azevedo reconhece essa situação, claro que não foi criada por ele, vem historicamente se acumulando essa dívida, mas aí o Estado tem que também ter um socorro e, ao mesmo tempo, dar sua contribuição, até mesmo com o apoio da classe política que apoia os governadores, para que essa proposta seja aprovada? Tem que ter um conserto geral. Essa é uma situação que mexe com o país inteiro, com os estados não é diferente. Você fala que não é responsabilidade recém-eleito e começa uma gestão agora, o governador João Azevedo, mas no caso da Previdência paraibana, o ex-governador Ricardo Coutinho fez um saque de quase 80 milhões, salvo engano, para fazer uso desse recurso, no compromisso de que devolveria esse recurso, e isso faz parte do problema e a gente precisa saber como é que vai ser feita essa solução. Então é preciso ter responsabilidade, é preciso olhar, fazer uma projeção para várias gerações e cuidar da Previdência nos estados, nos municípios, na reforma da Previdência, a gente vai debater sobre isso também.
Deputado, além da reforma da Previdência, quais as propostas que o senhor acha que vai balançar ali as estruturas da Câmara Federal a partir de agora, já que a folia ficou para trás, vamos cuidar agora de votar o que tem para ser votado? Eu acredito muito numa tendência, numa agenda de desburocratização, de diminuir o peso da burocracia, da carga tributária, dessas amarras que o Estado impõe para quem empreende, para quem quer tocar qualquer projeto no nosso país. O Brasil, ele sufoca o espírito de empreendedor, de um projeto para avançar em qualquer segmento que seja com essa burocracia. Tem uma fila imensa para fiscalizar. Qualquer coisa você vai... Hoje eu estive na PAI, como eu falei. Lá se fala nas fiscalizações que o poder público faz. Pois bem, o poder público é muito bom em fiscalizar, mas na hora de fazer o repasse do SUS adequado ao que se executa, a APAI, aqui em João Pessoa, executa algo em torno de R$280 mil em procedimentos e recebe 50. Então, você tem um poder público que é bom para fiscalizar, é bom para cobrar, é bom para dizer que essa grama aqui está precisando ser cortada, que isso aqui precisa mudar, que isso aqui não pode ser assim, e tem que passar por licença, e tem que fazer esses procedimentos que trava tudo, mas é muito ruim na hora de ser um incentivador, de participar da execução. Então, existe no governo uma agenda para desestatizar o país e fazer com que as coisas funcionem de maneira mais produtiva, mais eficiente, que a gente gere emprego, que a gente ganhe competitividade. Eu me animo muito nesse novo ambiente que a gente pode ter, onde o poder público passa a ser um parceiro de quem quer tocar um projeto e quem quer avançar em determinado segmento. Ok, deputado, obrigado pela presença mais uma vez, pela entrevista aqui no Correio Debate. Eu que agradeço, sempre um prazer prestar contas e conversar sobre os temas que mexem com o nosso país. Obrigado mais uma vez.